Olá, equipe campeã! É isso mesmo. Estamos justamente no período em que mais esperamos durante todo esse tempo. Estamos justamente numa etapa em que todo o conhecimento preparado, escalado durante esse processo, está em análise, está em avaliação. Chegamos no momento tão esperado. Saeb em curso. Educação que constrói resultados. Juntos, juntos estamos até aqui e vamos continuar. Aqui estamos, prontos para celebrar a Copa do Saber, onde cada professor, cada gestor, cada pedagogo, cada componente da escola, da instituição, do corpo educacional, da comunidade escolar entra em campo. Cada aluno, que é o nosso protagonista, agora, numa gama de estratégias, entra em campo e entra em campo preparado, entra em campo com o coração. Assim como a Copa do Mundo, preparamos-nos bem antes. Tivemos um preparo, uma disciplina, uma aquisição de habilidades, desenvolvimento de habilidades. É claro, o sucesso não depende de um único jogador. Assim como a Copa do Mundo depende-se da força do time. E eu recebo a cada um de vocês nesse momento. Você que vê a live agora, você que a verá posteriormente, você que entra nesse momento, e eu peço, vá lá, convida a comunidade escolar, manda no grupo da escola, convida aquele colega professor, convida, quem sabe, um aluno. Vamos interagir, vamos fazer desse momento formativo um momento de trocar experiências, um momento de compartilhar nossas angústias, nossas ansiedades. O nosso time entra em campo. O Saeb é o nosso placar de dedicação, mostra o quanto crescemos juntos e quanto vocês fizeram. Quanta técnica, quanta busca, quanta paixão e propósito. Eu então cumprimento-os nessa noite, para você que vê a live agora, boa noite, de onde quer que você esteja, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço, seguimos juntos, educação em time, educação num time evolutivo, num time que está preparado, numa educação que constrói resultados. Pois bem, a Copa do Saber, do Saeb, treinando para o Mundial da Educação. Então, aqui não é a Copa do Mundo, mas é a Copa em que cada um prepara-se e no time colocamos juntos a nossa força. Lógico, este não é o ano da Copa do Mundo, é o ano que vem. Mas já fazemos justamente assim como fizemos no Saeb Digital. Estamos nos preparando já há um bom tempo, desde o quarto ano, quinto ano. Estamos 2 anos nesse preparo. Você que entrou depois no time, estamos num ano de preparação. Nós, professores, somos o time, sim, que nunca deixa de treinar. Nós treinamos sempre e juntamos a equipe num todo. Focamos em nosso aluno. É lógico, nós estamos falando de um instante em que nós iniciamos o processo avaliativo. A sua escola está inserida nesse processo. Quantas forças unimos, quanta interação. E esse é o momento em que falamos com muito orgulho. Falamos nessa live, talvez você verá depois, mas falamos com muito orgulho de um trabalho bem feito. Quanto celebramos nessa conquista, quanto fizemos juntos. Então, receba o nosso carinho. Você que entrou depois, ainda dá tempo, convide a equipe, convide os amigos, convide os colegas.
Deixo aqui o meu abraço, fique conosco nesse momento. Vamos fazer dessa interação um instante produtivo para todos nós. E é claro, nós pensamos assim, continuamos assim e assim evoluímos. Professora Alcenira Nogueira, professora do Grupo 2, plataforma Saeb Digital, uma família que você tem, uma família que caminha com você. Eu sou autora dos materiais do Grupo 2, quinto ano, e é com muito carinho que nessa noite eu compartilho com vocês um instante já inseridos no processo Saeb, numa análise de resultados, motivando-nos, porque precisamos dessa motivação, respirando por um instante, colocando então nossas forças, que por muitas das vezes já estão esgotadas, mas nós entramos em campo. Sou eu, professora Alcenira Nogueira, nossos principais canais de comunicação, a prévia do nosso currículo, para vocês que já nos conhecem muito bem, para vocês que nos veem num primeiro momento, de onde quer que você esteja, nesse Brasilzão, nesse Brasil lindo, nessa identidade tão única que nós brasileiros temos. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Eu falo aqui de Linhares, norte do estado do Espírito Santo, de onde quer que você esteja. Vá lá, deixe aqui conosco, compartilhe de onde é que você está participando nesse momento. Onde é que você está? Como está o processo Saeb aqui? Vamos compartilhar experiências. Como está? Como tudo começou? Vai ainda começar? Já fizeram? Como foi a experiência? Como está sendo a experiência? A única certeza que temos é que estamos preparados. Estamos muito preparados para esse processo e tudo será um sucesso. Pois bem, boa noite. Vamos trocando experiências nesse momento e não deixe de convidar a equipe para participar da live, dessa live já no processo Saeb, com o Saeb em curso, mas relembrando tantos momentos que estivemos aqui. Pois bem, quando pensamos nesse processo, nós pensamos justamente o quanto que educar é muito, vai além. Educar é samear com sabedoria e colher com paciência. Quando assim pensamos, visionados na visão de Augusto Cury, nós pensamos no seu trabalho, professor. Quanto foi, por muitas das vezes, cansativo, mas você não desiste. Você é persistente, você segue o seu processo didático, cognitivo, motivador. E por muitas das vezes sente desânimo, sim, é angustiante a cobrança, a exaustão, o próprio sistema. Todos nós estamos inseridos nesse processo. E eu quero nesse momento motivá-lo. Eu quero nesse momento parabenizá-lo. O seu trabalho é lindo. O seu trabalho é digno. A sua missão é divina. Você plantou, semeou, sim, com sabedoria. Estamos colhendo com paciência agora no campo da educação. Pensando agora justamente nesse momento em que celebramos a a motivação, por muitas das vezes, nos falta, mas a disciplina nos põe as rédeas e nos faz caminhar com direção, com foco, com determinação. E aqui estamos, colhendo os frutos, porque temos certeza que esse momento, esse campeonato, como intitulei a temática do nosso encontro de hoje, esse momento é o instante que colhemos. Colhemos frutos que ainda teremos um bom trabalho, uma sequência de trabalho daqui para frente. Então, eu começo parabenizando a você, professor, a você, professora. O seu trabalho não foi em vão. O seu trabalho árduo vale a pena, está valendo a pena, e você está colhendo os frutos, irá colher os frutos. Feliz dia do professor. Ser professor é muito mais do que ensinar, é dedicar, é estar cada dia mais entregando-se. E essa entrega, é claro, nós sabemos, nem sempre tem a devida valorização, mas a sua tarefa diária está mudando muitas vidas. A sua ação diária tem transformado muitas vidas. Você está formando cidadãos.
Você está trabalhando num processo de evolução de habilidades, de aquisição de competências, e essa sua missão é sublime, professor. Parabéns! Que todos tenhamos forças, que nossas forças sejam renovadas para continuar atuando com essa missão divina, no propósito de salvar vidas, de intervir no processo evolutivo de cada cidadão, de cada cidadã que passa por nossas vidas, e que você seja assim, sempre valorizado pela sua ação, que é diferente, que é única e que merece sim todos os aplausos, todo o reconhecimento, toda a valorização necessária. E assim pensando, e assim nessa atuação, a você que entrou nesse momento, você que ainda entrará, porque vocês que estão conosco vão convidar, vamos lá, participe conosco. Boa noite para você que veio agora, você que virá posteriormente. Olá, receba nosso carinho, receba o nosso abraço. Pensar no Saeb, pensar na educação básica, no campo da educação. E assim, numa visão avaliativa, pensamos numa visão educacional, didática. Jussara Hoffmann já dizia que a avaliação deve servir à vida e não o contrário. E assim pensamos nesse momento em que nossos alunos entram em campo. O nosso campeonato nacional do conhecimento, ele não vem para punir ou rotular, mas para mostrar onde precisamos ajustar a tática, melhorar o passe, fortalecer o time educacional. Pensando assim, avaliar é analisar a partida, é entender o que funcionou, o que deu certo, o que pode melhorar. E assim, nessa análise, cada questão é uma jogada, cada item é uma jogada, cada acerto é um gol de aprendizagem. E assim pensamos, justamente nessa visão. A avaliação serve-nos para melhorar nossas ações, ela serve à vida e não o contrário, jamais. E pensando assim, nós começamos a retomar quantos instantes estivemos juntos aqui. Quantas lives, lembram? Se quisermos entender o sucesso dessa Copa, nós precisamos lembrar os treinos do nosso time. Nós tivemos lives, leitura que forma leitores críticos, a composição textual e o SAEB, as principais habilidades, as habilidades de leitura, habilidades-chave, as metodologias ativas, é claro, e a força da palavra em ação. Quantos instantes que planejamos, encaminhamentos, itens de exemplo, desdobramento de habilidades, compreendendo então o diálogo das habilidades SAEB, as habilidades BNCC. Cada live com uma equipe aqui todas as semanas, cada material que você recebia mensalmente. Cada encontro foi um treino e foi um treino estratégico para a nossa jogada final. Cada plano de aula executado, cada lance certeiro. E o resultado é este. Não podia ser diferente. Um time que joga junto, que compartilha saberes e constrói resultados. Aqui estamos. Aqui estamos nós entrando em campo com resultado. E assim pensando nessa retomada toda de cada experiência, de cada momento, de cada aula ministrada, de cada item avaliado, retomado, revisado, de cada estratégia extra que compartilhamos com vocês. E assim, nessa ação no todo, eu vou lá um pouquinho no mundo das habilidades em que trabalhamos o eixo de conhecimento leitura. Vou focar um pouquinho agora na leitura, na análise linguística e semiótica e sua proporção, mas na leitura, ler é libertar-se. Quem lê o mundo muda o mundo, Paulo Freire. É claro. E nós trabalhamos inúmeras habilidades com a nossa ação cognitiva, com a pesquisa, com a busca, justamente nessa intenção de que ler é libertar-se. E nós formamos o nosso aluno para entender a função social do texto. Em que momento esse texto faz sentido? Em que instante do meu cotidiano, dentro de casa, na escola, na igreja,
No meu entretenimento diário, eu estou lendo. E qual é a ação dessa leitura no mundo em que sou inserido? Nessa visão, nessa busca, quantas aulas, quantos encaminhamentos, leitura que forma, como já falamos, leitores críticos. Aí vamos relembrar algumas habilidades foco, localizar informações implícitas, as explícitas que são deixadas no texto pelo próprio autor, aquelas que ele precisa inferir o que não está dito, analisar os efeitos de sentido dos textos multissemióticos, as multimaneiras de dar sentido ao texto, de identificar a ideia central do texto, as habilidades-chave que trabalhamos e tantas outras, desdobradas, exemplificadas, conceituadas, com comandos para você, professor. Porque o diferencial, ele foge do artificial. Não dá para viver apenas o artificial no instante em que a inteligência artificial evolui de forma tão dinâmica, sem menosprezo à inteligência artificial, porque ela vem para contribuir, mas nós, professores, é que temos a máquina, mas o coração de entender a angústia de cada aluno, de compreender o porquê ele não consegue inferir nesse texto, porque é limitado em determinado instante, no contexto em que ele, por muitas das vezes, não conseguiu assimilar. É olhar nos olhos, é o coração, porque a inteligência artificial jamais vai entender aquilo que nós captamos no olhar do nosso aluno. Então, quantas das vezes nós olhamos o olhar do aluno, nós olhamos atentamente justamente para buscar e trazer para vocês, professores que ministram, aquilo que você, professor do quinto, do segundo, do nono, quantas das vezes trabalhou. Eu preciso sim acompanhar a evolução tecnológica é um instante inovador, mas o valor humano jamais, jamais será substituído. O calor humano, como eu disse antes, a missão humana de uma equipe que tem calor e luta junto, que entra em campo e olha a jogada do outro e entra de forma de que eu consiga estabelecer coesão com as outras ações em campo, cada um com sua tática, cada um com sua jogada, cada um com sua função. E nessa busca, trabalhando o leitor, focando o nosso aluno, nós pensamos em tantas habilidades foco, aquelas que precisavam ser retomadas, aquelas que precisariam de estratégias diferenciadas, leitura, inferência, análise, compreensão do texto, do todo, do texto, do todo, do detalhe, entender o enunciado. Compreender, então, a habilidade no nível em que o aluno apenas identifica, reconhece no texto, ou ele precisa de uma análise mais ampla, precisa de ampliar o seu conhecimento externo. Eu preciso dialogar com ele para levá-lo, para desenvolvê-lo na condição de raciocinar e entender o que evolui, que está no contexto, que o autor não disse, mas o que eu consigo captar, deduzir. Pois bem, cada aluno que aprender, cada aluno que aprende é êxito. Cada aluno que aprendeu a ler o jogo do texto, ele marcou um gol pelo seu município, ele marcou o gol pela sua escola, pelo seu estado, pelo nosso Brasil, Brasil verde e amarelo. Ele marcou um gol para si mesmo, porque ele também evoluiu, ele também cresceu. Por isso eu volto à visão. Ler é libertar-se. Quem lê o mundo muda o mundo numa visão que Paulo Freire deixa bem claro para cada um de nós. Freire justamente já tem essa visão ampla, que quando ele é esse leitor crítico, nós compactuamos com seu pensamento. Nós temos condição de formá-lo como um cidadão evolutivo, com as habilidades cognitivas necessárias e a sua formação crítica como leitor, que é atuante nesse mundo. É o momento de nossa entrada em campo. É o momento de entrar em campo, nós entramos em campo. É o momento da nossa ação. Durante o ano, treinamos duro, treinamos assiduamente.
Planejamos, ajustamos, simulados e mais simulados, desde um diagnóstico, as avaliações de percurso, avaliação de saída, aprendemos juntos. E agora é hora de colocar o time em movimento e mostrar a força que construímos. O Saeb começou. Mas o verdadeiro jogo é o jogo da transformação pela educação do nosso aluno, do nosso estado, do nosso município, do nosso Brasil. É a nossa ação, é a nossa vitória, né, professores? Cada professor é um técnico. E que técnico em campo? Cada aluno é um atleta do conhecimento. Cada plano de aula, cada encaminhamento, uma jogada brilhante para o gol da aprendizagem. E é assim, entramos em campo sim, com o coração cheio de propósito, porque estamos colhendo com paciência aquilo que plantamos. A bola é o saber. E agora, o que fazer? Seguimos não deixando de parabenizar, não deixando de parabenizar cada ação, cada professor que tanto atuou com sua técnica, que levou os materiais por nós disponibilizados, preparados com muito afinco para a sala de aula, para essa equipe da secretaria, equipe que se juntou coesa, com estratégias diferenciadas, com um plano de ação, com diferentes direcionamentos, com formações, para chegar a esse momento preparados para que o nosso time tenha resultado. E temos certeza que cada ação, cada contribuição, o pai, a mãe, os responsáveis, a comunidade escolar, as nossas contribuições num todo, quando toda a equipe se juntou, vestiu a camisa, chegou a hora, é hora de colher os resultados. Entramos em campo e entramos para vencer. Como eu disse, com o coração cheio de propósito. E a bola é o saber. E a partir de agora, o que fazer então? Quais ações são necessárias? Já começamos a pensar nos resultados que precisamos já buscar intervenções. Os resultados que alcançamos mostram que a equipe estava preparada. E sendo assim, fizemos treinos curtos, treinos intensos e eficientes, porque todos foram muito bem planejados. E o que fazer com os resultados? Quais ações a partir de agora? Quais ações precisamos fazer? Esses resultados precisam ser analisados pela equipe. A secretaria já tem uma ação em cima desse resultado, já começa a pensar nessas intervenções. Onde acertamos? Onde precisamos melhorar? Em que habilidade precisamos intervir? O que fazer com esses resultados? É importante já pensar nas intervenções eficazes e direcionar comandos para os professores. Nós, da comunidade Saeb Digital, já reunimos-nos para pensar de que maneira auxiliá-los nas intervenções a partir de agora. Como analisar esses resultados satisfatoriamente e, a partir daí, delegar funções, porque o nosso trabalho não termina aqui. O nosso time ganha, sai campeão, mas nós precisamos já começar a pensar nas próximas partidas. Como continuar nesse propósito evolutivo? O que fazer com esses resultados? Quais as habilidades precisam ser ajustadas no ano posterior? De que maneira já continuar o trabalho com esse meu aluno do terceiro ano, do sexto ano, com esse meu aluno que caminha para o ensino médio, esse aluno do meu município, esse meu aluno que mesmo que você deixe para outro professor, nós continuamos o trabalho. Então, planejar as ações é importante. Planejamos até aqui, montamos, estabelecemos a tática de jogo, como assim, contextualizamos ao tema da live. Então, cada professor, com sua posição, com sua técnica, com sua ação, com seu propósito, garantiu que esse resultado fosse lindo. E nós, nesse momento, é importante mantermos os alunos confiantes, mantê-los participativos, entendendo o propósito da avaliação, motivando-os a participar, compreendendo as habilidades essenciais,
a importância de não chutar de forma nenhuma questão, mas de ler com afinco, com responsabilidade, entendendo que esse resultado vai intervir no resultado do seu irmãozinho, do seu primo, da sua comunidade, do seu bairro, da sua escola, vai intervir no resultado da própria valorização do professor que ele tanto ama, que ele tem em sala de aula, no diretor, na equipe, nos professores que tem em sua escola. É importante pensar naqueles que vêm, naqueles que estão, naqueles que seguem, porque eles seguem o caminho. Então, nesse momento, chamando todos para a responsabilidade, motivando, fazendo-os entender o que farão em campo, o que farão em sala, o que será avaliado. É importante retomar tudo isso, chamar para a responsabilidade, calçar a chuteira e entrar em campo para garantir resultado. E já pensar nas intervenções eficazes que precisamos a partir de então para que tenhamos e sigamos com resultados satisfatórios. Pois bem, planejar é tudo isso. Planejar é traduzir o sonho da aprendizagem em ações concretas. É concretizar, é materializar aquilo que sonhamos, que é uma educação satisfatória e com propósito para o nosso país. Seja bem-vindo, eu percebo, bem-vindo, bem-vinda, eu percebo que alguns estão entrando ainda. Nós estamos aqui já num um tempinho falando justamente de uma atuação do no SAEB em curso, numa educação que tem resultado e justamente pensando nesse campeonato que estamos jogando, que estamos nesse momento com os nossos jogadores, que são protagonistas e com esse time, que é um timaço no campo da educação, é lógico, na Copa do Saber. E nessa visão, permanecemos juntos. Seguimos juntos. E sempre. Alguns aqui vamos retomar desde o ano passado, com o quarto ano, num cronograma de habilidades, trabalhamos planos de aulas, as avaliações constantes, a análise dessas avaliações, as formações aplicadas no seu município, as videoaulas mensais com o contato que temos com vocês. O nosso time caminhou até aqui. E nesse momento é um momento de pensar justamente nessa força que temos juntos. Nenhum campeonato é vencido sozinho, de forma alguma. A vitória é coletiva e ela é construída com esforço, pensando aqui com o esforço de cada professor, de cada coordenador disciplinar, pedagógico, de cada funcionário, de cada servidor que acredita que o saber muda destinos. Pois bem, o troféu, sim, o troféu é simbólico, mas é real. O que que é real nesse momento, gente? O brilho no olhar dos nossos alunos, que são recebidos e que merecem, nesse momento, ser parabenizados. Motive-os, dê um mimo de incentivo. Aquilo que for possível à sua escola, mime-os. Garanta a participação na prova com garra, com determinação. Então, falar do professor, falar de cada servidor, falar da equipe num todo, falar do aluno, eu quero que vocês tenham sempre certeza. Qual é o sentimento que temos nesse momento? Vá lá, digite aí. Compartilhe conosco. Qual é o sentimento que você tem agora? De dever cumprido? De conquista? De esperança? De confiança? De orgulho? Você que está conosco nesse momento, qual é a sensação? Vamos colocar uma palavra só para tentar simbolizar o nosso sentimento. O meu sentimento é de pura emoção, é de gratidão, é de sensação de dever cumprido, é de vitória do nosso time. Qual é a sua sensação, professor, pedagogo, aluno, equipe? Qual é a sensação que temos nesse momento? De onde quer que você esteja, você tem que sentimento? O que te define nesse momento quando você pensa em todo o trabalho árduo desenvolvido. E esse instante agora, cansados, mas com aquela sensação de que cumprimos o nosso dever. E nessa visão,
Nesse instante, já pensamos no que está por vir. Como eu já disse, nas intervenções que precisam ser feitas com os resultados. É momento de pensar, porque o aprendizado e o campeonato nunca terminam. Estão em evolução, nunca termina. Termina a partida, nós já continuamos o treino para a próxima. A Copa do Saber continua. O Saeb é apenas uma das partidas. Agora é hora de analisar o jogo, analisar as táticas, o desempenho de cada equipe e preparar o time para a próxima temporada. Nós, da comunidade Saeb Digital, já estamos organizando-nos com várias dicas, estratégias e estudos, porque o nosso trabalho segue e com muitas novidades para você. Pois bem, seguiremos com os itens, habilidades que são desdobradas e alinhadas à realidade de cada aluno. Habilidade quando eu preciso pensar no eixo cognitivo, identificar, reconhecer, analisar, interpretar, avaliar, comparar, compreender mais e mais, entender o meu aluno em diferente fase de sua vida e de que maneira nós podemos auxiliá-lo, professor e comunidade escolar, nessa continuidade das ações. É importante seguirmos com estratégias eficazes e manter nosso foco, nosso desempenho, porque o nosso time precisa continuar sendo preparado. Novas metodologias, metodologias ativas que seguem em foco o aprendizado, como eu disse, é o campeonato que nunca termina. Nós continuamos nessa jogada, nós continuamos com o propósito, nós continuamos agindo. E é justamente com esse resultado, é justamente com essa sensação que você tenha. E receba o abraço, você que eu percebo que entrou posteriormente à live. Receba o nosso carinho. Uma boa prova a todos vocês. Nós estamos cada vez mais conscientes da força que temos juntos. E esse time é um timaço, como eu disse desde o início. Pois bem, as sensações são diferentes, podemos perceber vitória, aprendizado, cansaço, alegria, persistência, motivação. São diferentes sensações. Sensações de dever cumprido, de extrema gratidão. Vencemos, vencemos essa partida, vencemos com êxito, vencemos sim, porque já pensamos motivados assim. E continuamos parabenizando e, mais uma vez, frisando: não deixe de motivar o aluno. Vá, nesse momento, focando o olhar nesse aluno que entra em sala, nesse aluno que atua neste momento, na importância de compreender a avaliação SAEB e de envolver a família nesse instante, de garantir a presença, de garantir a participação, mas não uma participação descontínua, sem êxito, mas uma participação efetiva do aluno em cada item feito, a importância de fazer todos os itens de nível básico, fazer a leitura do enunciado, garantir que responda-se esses itens que são básicos e que os nossos alunos conseguem garantir êxito, garantir o gabarito. Se ele consegue, vamos lá nos itens de nível proficiente, mas a importância de garantir os itens de nível básico, posteriormente os itens de nível proficiente, que vai dedicar um tempinho a mais, mas fazer cada item com responsabilidade, fazer cada item com êxito, entendendo que o que está em jogo ali é o time completo, é a família do aluno, é o irmão, é o primo, é o amigo, é o seu bairro, é sua escola, é nosso estado, é o nosso país. Colocá-los todo nesse time e dar a cada um de nós a responsabilidade de jogar com responsabilidade, que eu disse, é a responsabilidade de se sentir inserido, é a responsabilidade de se fazer parte, de se sentir parte e protagonista desse processo. Então, motivar o aluno é de extrema importância. Envolvê-lo, participação efetiva, evitar a falta, garantir a presença completa do time, é ter certeza que nós não teremos nenhuma jogada errada. É justamente nessa visão.
que nós pensamos num todo, na importância que cada um tem. E aí eu penso justamente como todos nós, agora, nesse exato momento, em campo, olha a emoção. E essa música é justamente simulando uma Copa do Mundo, a emoção, a participação de cada um, a nossa paixão enquanto torcedores pelo time que está jogando. Gratidão. Isso. Quantos colocaram aqui gratidão? Gratidão, sim, a Deus pelo mérito da vida, da existência e por essa vitória garantida. Gratidão a cada aluno, cada sonho compartilhado, cada plano de aula, cada intervenção, cada busca. Quantas ações nós buscamos, planejamos, replanejamos e você atuou. Nós seguimos juntos, professor, equipe técnica, pais, talvez alunos que estão conosco. Cheguemos juntos até aqui e além, porque essa partida termina e já vem outras por aí. Nós estamos cada vez mais sentindo orgulho da sua atuação, professor, da sua atuação, professora, da sua atuação, equipe. Parabéns a todos vocês. Que essa motivação alcance o aluno, alcance a família, alcance e continue mantendo no corpo coeso toda a comunidade envolvida nesse processo. Hoje a nossa escola faz história. Nesse momento, nesta semana, nesses dias, nós estamos fazendo história. Cada plano, cada live, cada formação, cada simulado, cada retomada, cada intervenção foi um passe certeiro de uma aprendizagem. E vocês, professores, coordenadores, gestores, equipes de apoio, todos da escola, todos que fazem parte da comunidade escolar, são os verdadeiros craques dessa Copa do Saber. E eu falo isso emocionada mesmo, que a vitória desses dias não seja apenas um resultado, mas a prova de que juntos, somos invencíveis quando acreditamos no poder da educação. E eu quero encerrar essa live olhando para cada um de vocês. Vocês são os verdadeiros atletas do conhecimento. E eu volto a dizer, a taça é o brilho no olhar de cada estudante que está fazendo a avaliação. E eu quero encerrar, já caminhando para o final da live, olhando, mesmo que de forma superficial, digital, mas olhando para cada um de vocês com gratidão, com coração, que é o que a inteligência artificial jamais terá. Vocês garantiram a vitória que está fazendo tanta diferença. Vocês fazem parte de um time campeão. Vocês são os verdadeiros atletas. A vitória não se mede apenas em números, não, não, mas em olhares, em gestos, em conquistas diárias durante todo esse percurso. Cada plano de aula ministrado, cada intervenção feita com coração, com amor, cada aluno que aprendeu algo novo e você percebeu a evolução, aquele aluno que tinha tanta dificuldade e você acompanhou, aquele aluno que talvez não era fluente e agora lê, aquele aluno que apenas analisava o que estava explícito no texto, agora consegue inferir. Tudo isso é gol de placa na história da escola pública brasileira, na história da sua escola. Vocês são os verdadeiros atletas do conhecimento. E o olhar do nosso aluno é a taça que brilha nesse instante. Que o SAEB seja mais que um jogo vencido pelo trabalho coletivo. E foi um trabalho coletivo vencido. Que o trabalho também seja considerado como evolução no conhecimento, na ciência, em tudo, e principalmente pelo prazer e a paixão por ensinar. Porque nós temos uma missão que evolui a nossa nação. Parabéns a todos vocês. Gratidão por cada abraço, por cada mensagem. Um abraço distante, né? Um carinho distante. Sucesso nessa jogada. Envolva o aluno, os nossos alunos e esse brilho no olhar que precisa ser despertado. O seu trabalho valeu a pena, professor, coordenador, equipe. Todo o trabalho, cada ação feita valeu a pena.
E juntando essas ações, nós fizemos esse timaço entrar em campo e garantir a vitória dessa partida. E continuamos no foco, porque as outras partidas estão por vir. Um grande abraço, receba o nosso carinho, desejamos sucesso a todos na avaliação, que cada habilidade trabalhada brilhe, brilhe e brilhe no olhar de cada estudante na hora certa. Um grande abraço, muito obrigada pela participação nesse momento, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por tantas trocas e muito obrigada por acreditar cada vez mais no seu próprio potencial, porque também é o nosso trabalho. Nós, da comunidade Saeb Digital, estamos mais que envolvidos nesse processo. Estamos eufóricos, já buscamos, já atento em tudo que está por vir, porque nós buscamos, estudamos, pesquisamos o tempo todo para garantir que nós continuemos no foco, sendo vencedores. Nossos principais canais estão aqui. Mande-nos uma mensagem, compartilhe, vamos continuar compartilhando a experiência de como está sendo o SAEB aí no seu município, na sua escola, no seu estado. Vamos continuar nesse propósito. Alcenira Nogueira, nas principais redes sociais, vamos continuar trocando experiências e aqui estão todos os nossos canais de comunicação. Se você ainda não é assinante da comunidade SAEB Digital, entre em contato com o nosso suporte, busque informações, será um prazer atendê-los. Nossos principais canais, redes de apoio, entre em contato conosco, participe, acompanhe as nossas ações, formações, o nosso trabalho. É sempre um grande prazer fazer parte do seu sucesso. E esse é o nosso propósito. Um grande abraço. Receba de onde quer que você esteja o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa dedicação. Essa vitória é nossa. Continuamos firmes no propósito das vitórias que estão por vir.